A opinião dos outros, ela não tem poder algum quando você acredita em Deus. Não tem. E não tem fundamento nenhum você acreditar nos outros se você tem uma vida com o Senhor. Se você está buscando Deus, confie em Deus. Porque a opinião dos outros, irmãos, leva a gente para um mau caminho. Faz você perder todas as bênçãos que Deus tem para te entregar. A opinião dos outros não tem poder para mudar a sua história no sentido positivo. Vai te trazer um caminho inverso daquilo que Deus tem para você. Tem alguns irmãos e algumas irmãs aqui que você perdeu grandes oportunidades na sua vida. Portas foram fechadas. Portas abençoadas, coisas definitivas da sua história, porque você escutou a opinião dos outros. E pessoas que não queriam o teu bem, isso que é o pior. Porque às vezes são pessoas que não sabem o que estão falando. Acha que está te ajudando, mas está te prejudicando. Não tem um coração tão ruim. Mas teve gente que atravessou o seu caminho, que te deu opinião aí contrária e errada, e você está pagando o preço disso hoje. Porque a pessoa te levou para um caminho totalmente contrário da luz. Colocou você no caminho das trevas, um caminho escuro. Você entrou por um caminho sem saber onde você estava entrando. E agora você está sofrendo as consequências da opinião de alguém. Ou dos outros. Cuidado com a opinião dos outros. Deus manda falar para você. A opinião do outro ou dos outros não tem poder sobre a sua história uma vez que você está em mim. Não escute vozes. Cuidado com vozes. Se eu tivesse escutado vozes, eu tinha perdido muitas coisas na minha vida. Muitas coisas. E nós temos que ter muito cuidado. Porque tem gente que quer desviar a gente do caminho. Não, isso não serve para você. O caminho não é esse. Começa a colocar dúvida no seu coração. Vai por esse caminho aqui. E aí você vai seguindo caminhos contrários, né? Ouvindo vozes de gente invejosa que só vai prejudicar a sua história. Quando você vê, você já perdeu sua bênção, seu milagre, já era. Aí entra num caminho totalmente escuro e paga o preço disso. Porque vai ter consequência. Todas as escolhas que a gente faz na vida tem consequência. A sua vida é aquilo que você escolhe ser. O que você escolheu ser nessa terra? Qual o caminho que você está seguindo? Quem que você escolheu para caminhar do seu lado? Estava em concordância com Deus? Que é ligado na terra, que a sua mente é ligado no céu. Se você se desligou, se desconectou com Deus, você está conectado com o inferno. Aí você vai pagar o alto preço disso. Não vale a pena. É melhor parar, respirar, esperar em Deus um tempo, sabe? Até Deus responder, você entender que aquilo ali é a resposta de Deus para você tomar o próximo passo. Então, cuidado com a opinião dos outros. Tem gente querendo levar você para baixo. Tem alguma situação de alguns irmãos, algumas irmãs aqui que você escutou pessoas lá atrás e você está pagando um alto preço hoje. Você está em um processo de sofrimento muito grande e não era para você estar vivendo isso. Era para você estar vivendo o ápice da sua felicidade, da sua prosperidade. E você está totalmente atrasado dentro do seu projeto com Deus porque você escutou outras pessoas lá atrás. E você pagou o preço. Cuidado com pessoas te dando conselho errado novamente. Te desviando do caminho. Vai pegar a prova com a mão, né? A aprovação com a mão. Porque foi para o caminho contrário, pegou a aprovação com a mão. Não é Deus que permitiu essa aprovação na sua vida. É você que pegou essa aprovação com as suas mãos. Não era para estar vivendo nada disso. Era para estar passando por um processo de evolução espiritual por amor, prosperando por amor, vivendo a felicidade por amor, vivendo o amor. Mas não, escolheu o caminho da dor, o caminho da escuridão, o caminho da falsidade, o caminho da ilusão, da futilidade. E aí paga o preço. Cuidado com isso. Cuidado, sabe? Porque quando a gente vai pelo caminho de Deus, irmãos, às vezes a gente até espera muito para receber as coisas dele. É cansativo esperar, é cansativo. Mas é um caminho mais seguro. É um caminho muito mais seguro. Agora, quando você escolhe para um caminho que não tem nada a ver com Deus, um caminho escuro, você não sabe onde você está entrando, você está escutando pessoas. Pessoas fracas, limitadas, que não sabem nada, que não têm experiência de vida. Pega as pessoas que te deram opinião, a vida delas como que é. Deus está mandando você analisar. Pega alguém, duas pessoas que te deram maus conselhos.
Olha a vida dessas pessoas como são, para ver se isso era exemplo para você. Mas aí você foi por impulso, você é uma pessoa influenciável, você deixou a pessoa te levar, achou que era amigo, né? E colocou você em uma situação, em um laço do passarinheiro que agora tá difícil você sair. Então, cuidado com a opinião dos outros. Tem gente que opina porque é enxerido mesmo. Quer aparecer, quer mostrar. E tem gente que opina porque tem inveja. Tem gente que vem falar, né? Ah, vou te dar um conselho. Cuidado com essas palavras. Aquilo que vem de Deus traz paz. Deus já tem falado para você qual que é o caminho que você tem que seguir. Esse é o meu caminho, aqui tem luz. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado com a opinião dos outros. Ah, não vai por ali porque aquele caminho não é legal. Não vai por aqui porque aqui você vai ter vantagem. Cuidado com esses conselhos. Porque vai te levar para um precipício que depois vai ficar difícil de você sair. Deus tem capacidade de tirar? Tem, mas aí você já se ralou todo, já tá todo machucado. Já perdeu o tempo da sua história, né? Passa por um processo de humilhação, de vergonha. Que a cobrança vem. Cobrança vem. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Ah, não se envolva com essa pessoa porque essa pessoa aqui é mais velha do que você. Se envolva com essa pessoa porque essa pessoa é mais nova. Cuidado com os conselhos. Ah, não contrate essa pessoa aqui porque essa pessoa tem uma idade mais avançada. Contrata essa daqui que essa daqui é mais nova. Cuidado com conselhos. Cuidado com aquilo que você ouve. Que tem gente que não quer que você seja feliz e aí leva você para um caminho totalmente contrário. Ah, não vai por aqui porque essa pessoa aqui ela não tem dinheiro, mas essa pessoa aqui tem dinheiro. Às vezes essa pessoa que a pessoa falou que não tem dinheiro, e quem não tem dinheiro é essa daqui que ela falou que tem. Isso acontece muito. Porque tem gente que vive de aparências. Geralmente quem tem dinheiro não fica falando que tem dinheiro. A pessoa tem. Eu já falei isso para os irmãos. Quem tem muita grana não ostenta. Ela tem dinheiro, por si só ela tem, ela vive a vida dela, ela vai curtir o dinheiro dela, é trabalho dela, é suor dela. Ela prosperou, trabalhou para ter aquilo ali. Ela não precisa ficar ostentando para os outros para mostrar que tem. Geralmente pobre mostra que tem. Geralmente pobre fica o tempo todo mostrando que tem dinheiro e não tem. Aí quer mostrar badalações que não tem nada a ver, quer mostrar uma vida que não consegue sustentar, faz dívida para ter coisas que depois não consegue pagar. Então cuidado com a opinião dos outros. Toma muito cuidado, sabe? Vai tocar sua vida com Deus, na simplicidade, na humildade. Seja humilde. Seja humilde. Escuta a voz de Deus para você não dar passo errado na sua vida. Que depois que deu a consequência vem. E Deus é justo. Deus, ele é justo. Não adianta culpar Deus depois. Foi a sua escolha. A nossa vida é feita de escolha. Então escolha ser humilde diante de Deus, das pessoas. Sabe? Trabalhe. Você pode até trabalhar, prosperar. Você fala dela, é errado trabalhar, prosperar. Não, irmãos, não é. Eu trabalho, eu prospero. Mas eu não prospero para mostrar para os outros. Eu prospero para mim. Eu trabalhei tanto, então eu tenho que ter as minhas coisas. Eu tenho que ter um conforto para mim. Eu não tenho que trabalhar para mostrar para os outros. O que as pessoas vão ver na minha vida é uma consequência do fruto do meu trabalho. Eu já falei para os irmãos, eu sou órfão de pai e mãe. E meu pai e minha mãe nunca me deram grandes coisas na vida, não. Não deram, não. Meu pai basicamente não me dava nada. E a minha mãe me dava poucas coisas. Eu trabalhei muito nova. Muito nova. Eu ajudava minha mãe com as coisas dela. Eu tinha 10 anos de idade. E eu tinha que ajudar e eu não tinha rendimento nenhum. Então o que ela me dava era lucro. Um tênis, uma calça, sei lá o que ela me dava na época. Era lucro. Eu demorava muito para ter as coisas. Usava geralmente as coisas das minhas irmãs mais velhas. Passei muitos anos assim. Usando o que era delas.
Depois eu fui trabalhar. Com 15 anos eu enfiei a cara no mundo e fui trabalhar. Falei, não, eu vou trabalhar porque não dá. E aí eu fui buscar o meu. E a vida inteira eu fui assim. Eu trabalho para ter aquilo que eu tenho hoje. Então as pessoas falam assim, ela ostenta. Não ostento não, é consequência do fruto do meu trabalho. Eu compro para mim. E eu abençoo quando eu posso abençoar, eu abençoo. Mas é fruto do meu... Nós temos que caminharmos assim, na humildade. O que eu tenho é para mim, é para eu usufruir, para minha família usufruir, para as minhas filhas usufruírem. Eu não tenho que comprar para ostentar, para mostrar para os outros que eu tenho. Até porque eu não quero ninguém do meu lado visando o que eu tenho. Não quero. Eu seleciono muito com quem eu ando. Então a gente precisa ter essa sabedoria. Então, como eu sou sozinha, eu trabalho para ter o que eu tenho, eu vou usufruir, porque meu tempo aqui uma hora vai acabar. Então, o que tem de bom aqui para usufruir? Então, eu vou usar as coisas que eu gosto, eu trabalho para isso, eu não roubo, não faço nada de errado. É o fruto do meu trabalho. A mesma coisa você. Agora, quando olham pra gente com coisas boas, é consequência do nosso trabalho. Mas nós não estamos na internet ostentando nada para ninguém. Nós não estamos no nosso bairro ostentando nada para ninguém, para a sociedade da cidade onde a gente mora. É uma consequência, irmãos. A riqueza que Deus dá para o seu povo é uma consequência daquilo que Ele quer nos abençoar. E as pessoas veem a gente. Como nós somos desprendidos dessas coisas, a gente é mais espiritual, Deus prospera, Ele faz questão de mostrar que Ele é conosco, a gente come do melhor dessa terra, as bênçãos correm atrás da gente. A gente vive. A gente vive. Então é uma consequência do nosso trabalho. Agora tem gente que não. Tem gente que mostra que é rico e não é rico. Compra carro, não consegue pagar. Abre comércio. Se mata para manter porta aberta. Faz coisa ilícita para ter coisas dentro da loja, dentro do comércio que tem. E assim inúmeras outras barbaridades vão acontecendo. Chega uma hora que isso tudo ruína. Não consegue sustentar. Pode ficar um tempo aí, posando de rico e rica. Uma hora a máscara cai. Então a gente escutar a opinião dos outros, por quê? Porque os outros têm uma mente limitada. Vai ver o quê? O estereótipo. Vai ver o que a pessoa vende. Aí você escuta a voz de alguém que não tem noção de nada, você se complica. Você entra numa situação que vai te trazer problema, dores e perdas. Te trazer morte. Quando você escuta a voz de Deus, a voz dos outros não te influenciam em nada. Eu vou fechar negócio ali porque falaram pra mim que aquele cara ali tem poder. Você não sabe o poder que aquele cara tem. Você não sabe como que o dinheiro dessa pessoa chega na conta dessa pessoa. O que essa pessoa faz para enriquecer tanto. Você buscou em Deus se aquilo ali é lícito ou ilícito. Temos que ter cuidado. Quantas pessoas fecham o negócio sem buscar o direcionamento em Deus e caem furada? Cuidado com quem você fecha contrato. Você está escutando os outros ou você está buscando em Deus o direcionamento? Aí vai comprar algo de uma bandidagem, cai num golpe. Por quê? Não buscou Deus, buscou a orientação dos outros. Cuidado com a voz dos outros. Cuidado. Vai buscar em Deus o direcionamento, que Deus te direciona direitinho. Ele te dá livramento. Aquilo que não é dele, aquilo que é golpe, aquilo que é armadilha do inimigo, ele desfaz. A gente não consegue fechar negócio. Ele desvia a pessoa do nosso caminho. Ele sabe se comunicar com a gente. Ele tira a gente de várias enrascadas. Às vezes, ele nem deixa chegar na gente. A pessoa tem intenção, mas não chega. Então, Deus manda falar para você. Quem tem uma vida com Deus não se confunde com voz de outras pessoas. Uma pessoa que não tem vida com Ele, que não acredita nele, vai se confundir com vozes. Vai ouvir a opinião dos outros. Cuidado com a opinião dos outros. Cuidado com a amizade. Cuidado com quadrilha, sabe? Eu tenho 40 amizades, né? Que eu gosto muito de brincar nesse sentido, mas é real. Eu tenho 40 amigos. Tenho um grupo de amigos, tem 40. São os 40 ladrões, né? Os 40 ladrões de oportunidades, os 40 ladrões de felicidade. E assim vai. Cuidado.
tá? Deus manda falar para você. Quem tem vida comigo não se confunde com outras pessoas, não ouve outras pessoas. Então não ouve as pessoas. Ouve Deus, porque através de Deus você vai ter o direcionamento. E cuidado para não pagar preço, tá? Cuidado porque as pessoas podem dar a opinião delas, né? Pode dar a opinião delas, mas dá a opinião no sentido de tirar você da felicidade. Então vão falando, né? Trazendo até um preconceito para você. Não pega porque ali é pobre, não pega porque ali é mais velho. Vai ouvindo para você ver aonde você vai parar. Tá? Vai ouvindo. Então deixa Deus mostrar para você. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe aquilo que vai acrescentar na nossa história, sabe? A gente escutar a opinião dos outros é muito complicado. E tem algumas situações aqui que Deus manda falar para você, que quando vieram te dar a opinião, quando vieram falar para você seguir um outro caminho, fizeram de inveja, para você não pegar aquilo que era bênção para sua história. Fizeram de propósito, para desviar você do caminho. Sabiam aonde você estava entrando. As pessoas que te induziram a fazer o que você fez e que está te trazendo dor hoje, que você escutou pessoas, fizeram de propósito para colocar você numa enrascada, numa armadilha. E Deus vai mostrar para você isso por esses dias. Deus vai mostrar para você que essas pessoas sabiam exatamente o lado negativo e obscuro da situação que elas te colocaram. Fizeram de propósito. Para que você não fosse feliz, para que você não crescesse e não prosperasse. Isso é o que mais acontece, irmãos. É o que mais acontece. Por isso que eu fico com a minha vidinha com Deus, sabe? Que com Deus eu tenho um direcionamento certo. As pessoas não entendem muito o que eu vivo com Deus, mas com Deus eu tenho felicidade, eu tenho prosperidade, eu cresço. Com Deus eu tenho livramento. Então eu prefiro ficar quietinha com Ele. Porque se as pessoas chegarem pra mim, sabe? E começarem a me induzir e eu ouvir, aí eu vou para um caminho errado. Teve uma situação na minha vida que foi muito interessante, porque eu fui buscar direcionamento de uma pessoa que Deus tinha me apresentado. Deus me apresentou uma pessoa e eu fui buscar em algumas pessoas quem era aquela pessoa, porque eu não tinha visto aquela pessoa na minha vida. Foi Deus que me apresentou. E a pessoa não me conhecia. E falaram muito mal dessa pessoa pra mim. Muito mal. Eu só escutei coisas negativas dessa pessoa. E eu fui buscar em Deus o direcionamento. Se eu fosse uma pessoa inconsequente, se eu não tivesse caráter, se eu não tivesse uma vida com Deus, se eu não fosse uma pessoa inteligente, eu tinha escutado todas as vozes que chegaram em mim para falar mal dessa pessoa. Todas as vozes. Só escutei coisa negativa, nada positivo. Depois Deus começou a me mostrar que a pessoa era trabalhadora, que a pessoa começou a me mostrar as qualidades dessa pessoa. Depois eu me decepcionei com essa pessoa. Depois eu vi um lado dessa pessoa que eu não gostei, não. Mas eu fui buscar em Deus o direcionamento daquilo. Aí Deus começou a mostrar pra mim as qualidades dessa pessoa. Essa pessoa tem virtudes, tem qualidade, todo mundo tem. Mas tem um lado dessa pessoa que me decepcionou muito. Mas o que veio de gente, e eu fui com muita sabedoria buscar informações dessa pessoa. Eu tive, assim, sabe, uma sabedoria muito grande. Porque eu não podia revelar de forma alguma os segredos que Deus tinha com essa situação. Eu tinha que ficar quieta. Mas vieram falar muito mal. Eu nunca dei ouvido. Nunca. Eu escutei só a voz de Deus com relação àquela pessoa. Só escutei a voz de Deus. Se eu tivesse escutado toda a negatividade que tinham falado, eu tinha desistido. Foi um processo doloroso para mim, foi um processo muito doloroso. Porque Deus colocou uma responsabilidade dessa vida em termos de oração na minha mão. Isso durou anos. Agora Deus está me curando e me libertando disso. Mas foi um processo muito difícil. E eu não podia ir contra o que eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer. Eu tinha que cuidar daquela vida espiritualmente falando. Mas eu fui buscar em Deus o direcionamento daquilo. Porque eu ia sair fora do contexto de Deus e eu ia me complicar depois. Né? Às vezes você passa por um processo desse e você se decepciona. Eu me decepcionei, eu saí machucada da história. Eu saí dolorida da história, ferida.
mas me trouxe um crescimento espiritual muito grande. Hoje eu estou num processo de cura. Estou me libertando disso. Mas o que acontece? Se eu tivesse escutado lá atrás todas as vozes, as outras pessoas, eu não teria feito o bem que eu fiz para essa pessoa. E essa pessoa teve muito livramento através da minha vida, das minhas orações, do meu jejum e das minhas madrugadas de oração. Eu paguei um preço muito alto por essa vida. Não me arrependo, de forma alguma. Você fala assim dela, nossa, mas é complicado. Não, irmãos, eu tô aqui para isso. Não me arrependo, não. Eu fiz a minha... Não tenho dívida com Deus. Essa é a melhor parte da história. Não tenho dívida nenhuma com Deus. Não tenho. Então nós precisamos entender o processo que a gente vive com Deus e não escutar outras pessoas. Se eu tivesse escutado outras pessoas, eu não teria feito o que Deus mandou eu fazer. Eu não teria feito. Mas eu não tenho dívida com o Criador. Essa é a melhor parte da minha vida. E me trouxe muito crescimento, trouxe experiência. Foi um processo doloroso, eu fui dentro do processo muito humilhada, fui muito massacrada. Mas nós temos que buscar em Deus a evolução disso. Entender que todo processo de dificuldade que a gente passa traz o quê? Crescimento e sabedoria pra gente. Então hoje eu posso chegar para os irmãos e falar com a maior prioridade diante de uma situação, que tem alguém talvez esteja vivendo isso, que você não perdeu nada. A pessoa que mais ganhou na história foi você. Porque você não escutou os outros, você fez o que Deus mandou você fazer e agora você está se sentindo chateada na história, porque você não teve a colheita que você achou que você teria. Até porque não foi você que escolheu isso, né? Essa situação que eu vivi, talvez seja a mesma situação que você está vivendo. Eu não escolhi nada disso. Eu não escolhi essa pessoa. Foi Deus que colocou no meu caminho, Deus que apresentou. Não escolhi nada disso. Deus falou, ó, sua missão é essa pessoa, vou te apresentar, você vai fazer isso, isso e isso. Passei uma batalha espiritual, irmãos. Pensa numa batalha espiritual. Uma pessoa escravizada pelos demônios. Macumba em cima de macumba e eu tendo que lutar por aquela vida ali. Eu fiz, foi a maior prova de amor que eu poderia ter dado essa daí. Não tenho dívida nenhuma. Mas a gente vive situações muito complicadas. E se eu tivesse escutado outras pessoas, eu não teria feito pela vida dessa pessoa o que eu fiz. Então, se você está vivendo a mesma situação, não escute os outros, escute Deus. Faça o que você tem que fazer, independente do resultado final. Porque no final é você que vai ter vitória. É Deus que vai te socorrer no final. É Deus que vai cuidar de você. Se você está na etapa final, num processo de dor que nem eu passei, você vai sobreviver. Você vai entrar num processo de cura como eu estou hoje. Mas o que você tinha que fazer como uma guerreira e um guerreiro, você fez. Você não tem dívida com Deus. Essa é a melhor parte. E deixa Deus trabalhar. Deixa Deus conduzir sua vida. Você vai prosperar, você vai crescer, você vai ser feliz, Deus vai restaurar sua vida. O que você fez por essa vida aí foi a maior prova de amor que você poderia ter dado. Foi a minha situação. Então tá nas mãos de Deus tudo isso, entendeu? Você só vai seguir em frente e confiar. E a melhor parte, não teve sangue derramado na história. Por mim, não. Hoje eu abri mão. Chega uma hora que Deus falou, olha, agora se entrega porque o negócio agora é comigo. Não quero mais você nessa história. E eu larguei mão. Larguei mão porque a gente vai batalhando e chega uma hora que a gente sabe a batalha espiritual que a gente enfrenta. É violenta. É violenta. A gente se decepciona. Porque a gente confia em Deus, né? Só que Deus não invade o livre-arbítrio de ninguém. E o fato dele não invadir o livre-arbítrio de ninguém, as pessoas tomam atitudes muitas vezes que trazem dor pra gente. Mas cada um no seu quadrado. Então o que você tem que fazer agora? Só acalmar em Deus e confiar. Que no final você vai ter vitória. Você está num processo de cura. E se você está passando por uma situação, confie em Deus, porque se você ouvir os outros, você não vai fazer o que você tem que fazer. E você tem que se preocupar com a sua vida com Deus. A sua vida com Deus.
você, diante dessa pessoa, você é a pessoa mais importante. Você tem que cuidar de você. Cuidar só de você. Então, a gente escutar os outros desvia a gente do nosso destino. A gente magoa Deus com isso. E a gente se complica. Então, dentro daquilo que eu sou, da autoridade espiritual, né? Que eu sou nessa terra, diante do que Deus me fez, eu não tenho dívida nenhuma com Deus. É uma vida que já entreguei nas mãos de Deus, não tenho mais responsabilidade com isso, está nas mãos dele. Eu vou tocar minha vida. Mas eu fiz a minha parte. Vocês entendem o nível espiritual como que é? Porque existe um plano espiritual, a gente tem uma função nessa terra, nós temos uma vida nessa terra. Então, dentro daquilo que nós temos com Deus, no plano espiritual, você tem missões. Então, você tem que cumprir aquilo que você nasceu para viver. Então, você está com a sua missão cumprida, descansa em Deus. Descansa em Deus. E não ouça os outros. Porque vai te trazer transtorno, vai te trazer muita complicação na vida. E nós temos que caminharmos sempre olhando para Deus. Porque com Deus a gente tem vitória. Tá? A recompensa vem. Essa é a melhor parte. Mas não escute ninguém. Se você está nesse processo, não escute os outros. Escute Deus. Faça o que Deus mandou você fazer. No final você vai ter vitória. Tá? E confia. Irmãos, nós não andamos confundidos quando nós estamos com Deus. E tem pessoas que só chegam no nosso cenário para dar maus conselhos. E são conselhos assim, sabe? Que é melhor você não seguir. Vai desviar você do seu propósito. E deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Faça a sua parte. E se sinta liberto por você ter feito. É melhor do que você não fazer e Deus te cobrar. Então você fez a sua parte, descansa em Deus. Tá? E confia. Então Deus manda falar para você. Não existe confusão quando você está comigo. Eu vou te orientar, eu vou te guiar. E tudo aquilo que você faz para mim, haverá recompensa. Não houve sangue derramado, se dê por contente. Se derramar depois que você entregou nas mãos de Deus, aí o problema é com Deus, não é com você. Então se sinta, sabe, tranquila e tranquila por não ter tido sangue derramado. A minha parte eu fiz, Senhor, está aqui. Não escutei os outros. Escutei o Senhor e fiz. Ah, mas são anos de luta, anos de oração, não tem problema. A recompensa vai vir para você. O seu negócio é com Deus. E o negócio de Deus é com você. Se a outra pessoa não aproveitou o que você fez, não tem problema. O problema dela com o Senhor. O negócio é a sua vida. O que você vai colher nessa terra? É exatamente isso daí que você plantou. Plantou bondade, plantou amor, plantou oração, oração boa, plantou bênção, né? Você abençoou o outro. O que você vai colher? Só coisa boa. Então descansa. Tá? Descansa. E cuidado com vozes, irmãos. Porque as vozes desviam a gente do caminho. E você não pode se desviar do seu destino. Permaneça no seu destino com Deus, porque no seu destino você vai prosperar. Fora do destino é maldição. Tá? A vida da gente tem que ser caminhada nessa terra do lado de Deus. É com Jesus. Saiu fora disso, é problema. Tá? Toma posse dessa palavra. E acalma o seu coração. Tá? Tem alguns irmãos, algumas irmãs aqui que você está chorando, porque você acha que tudo que você fez por alguém foi jogado na lata do lixo. Você acha que você perdeu anos da sua vida. A mesma sensação que você está tendo, eu tive. Dá uma angústia. E é uma missão que a gente não pede, é Deus que traz. Mas a recompensa virá das mãos de Deus. É dele que virá o seu consolo e a recompensa que você precisa. Nada do que você fez foi em vão. Deus tem um propósito com a sua vida, Deus tem um propósito com você. E você precisa crer nisso, tá? Nenhum momento, nem o tempo, nem os anos que você acha que você perdeu, na verdade você perdeu. Na verdade você ganhou, adquiriu experiência, você fez para Deus, você fez para Jesus. Sabe, o céu está contente com o que você fez. Você mostrou dignidade, você mostrou que você é uma pessoa boa, seu amor em pessoa. Você é o reflexo de Deus na terra. Então é isso que você tem que colocar no seu coração, tá? A recompensa vai vir dele. Não tem nada perdido, você não perdeu nada. Você só ganhou, tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.